Conselho Nacional de Educação estabelece uma idade mínima para o início do ensino fundamental. Você concorda? Se você continua matriculando crianças antes delas completarem a data em que elas adquiriram maturidade da sua infância, você está antecipando a escolarização dessa criança. A professora se reuniu comigo e disse, olha, o seu filho tem potencial para ir para o primeiro ano. O Via Legal discute esse assunto que há um bom tempo tem motivado ações na Justiça Federal e mostra ainda como reconhecer notas falsas e evitar que elas entrem em circulação. Ele tem que prestar atenção na textura dessa nota. Numa nota falsa, a textura costuma ser lisa. Já na nota verdadeira, ela é um pouco áspera e também, se você passar o dedo em cima dela, você vai até perceber a saliência dos itens de segurança. A segunda dica que a gente dá é com relação à impressão da nota. Na nota falsa, essa impressão não costuma ser tão nítida como na nota verdadeira. A gente começa falando da situação de estrangeiros que cometeram crimes no Brasil, estão em liberdade condicional, mas não conseguem emprego por falta de documentos. O Via Legal está no ar. No Brasil, quando um estrangeiro é julgado e condenado, além de ir preso, ele tem o passaporte recolhido. Esse também é o procedimento adotado em outros países, mas aqui os documentos continuavam retidos nos casos de liberdade condicional ou cumprimento de pena em regime semiaberto. A pessoa conquistava o direito de sair da cadeia e até podia trabalhar, mas não tinha acesso à carteira de identidade e nem conseguia emitir a carteira de trabalho. Uma falha na legislação que foi superada a partir de histórias que chegaram à Justiça Federal. Maria prefere não mostrar o rosto e usa o nome falso para preservar a identidade. A cabeleireira africana foi condenada a 5 anos de prisão por tráfico internacional de drogas. Depois de cumprir quase toda a pena na penitenciária feminina em São Paulo, está agora em liberdade condicional. I came to buy shoes. Ela afirma que veio ao Brasil para comprar produtos para revender no próprio salão. E uma pessoa que a ofereceu ajuda na cidade teria colocado, sem o conhecimento dela, 2 quilos de cocaína na bagagem, pouco antes de pegar o táxi, sozinha, para o aeroporto. E é cada vez maior o número de prisões de mulas do tráfico, como são conhecidas as pessoas pagas ou mesmo coagidas por traficantes para transportar droga. De acordo com a Polícia Federal, a maioria dos estrangeiros detidos no Brasil cumpre pena por esse tipo de crime. No ano passado, mais de 200 pessoas foram presas, só no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A maioria nigerianos. E até junho deste ano, 165 estrangeiros haviam sido presos. O que nós temos visto, principalmente entre os estrangeiros, são aqueles estrangeiros que usam o Brasil como rota de tráfico de entorpecentes. Temos outros tipos de crime, furtos, o mesmo estelionato, mas tudo isso em quantidade muito menor. Números mais recentes do Departamento Penitenciário revelam que existem em todo o país cerca de 3.000 presos estrangeiros. E por terem cometido crime aqui, o passaporte deles fica retido pela polícia. O problema é que mesmo após deixar o regime fechado, eles não recebem o documento de volta. E a liberdade condicional leva o estrangeiro a ficar numa situação irregular no Brasil. Sem documentos e sem a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho formal, alguns estrangeiros recorreram aos tribunais. E a Justiça Federal de São Paulo tem aceitado os pedidos daqueles que cumprem pena fora da prisão e precisam da regularização temporária. As decisões levam em conta a Constituição Federal, que prevê o direito ao trabalho para todos os cidadãos, não só brasileiros, os estrangeiros também. Um semiaberto, por exemplo, que ele tem direito a sair e exercer um tipo de trabalho, ele precisa de uma documentação, até porque o trabalho pode reduzir a pena, né? Então ele tem direito a exercer esse tipo de atividade mediante a comprovação da documentação. E essa documentação ele não consegue obter porque exatamente ele está numa situação de cumprimento de pena com visto específico para
estar numa penitenciária cumprindo pena. Depois de várias decisões judiciais, o governo decidiu mudar as regras de visto para imigrantes condenados. Uma portaria do Ministério da Justiça liberou a emissão de carteira de trabalho àqueles que estão em liberdade condicional. Não é o tipo de situação que demandaria necessariamente a atuação do judiciário, haver a existência de ações só para pedir a expedição desses documentos. A portaria do Ministério da Justiça contribuiu ainda para a definição de regras de uma resolução do Conselho Nacional de Migração, publicada em 2014, mas que dependia de regulamentação, que só foi feita neste ano. O documento assegura aos presos estrangeiros o direito à identificação provisória e dá à Polícia Federal autonomia. Durante este tempo, embora existisse a resolução, nós não conseguíamos receber os pedidos por falta de definição de alguns requisitos dessa resolução. Após a edição da portaria do Ministério da Justiça, essas questões foram esclarecidas e aí nós conseguimos, agora, o estrangeiro que está nessa situação, ele não tem problema algum para solicitar a sua regularização. Há 15 anos, esta ONG em São Paulo dá apoio jurídico a estrangeiras que, mesmo após ganharem a liberdade, sofrem com as condições precárias que vivem no país. As estrangeiras, quando elas saem da penitenciária, elas não têm, por exemplo, uma documentação brasileira, elas não têm um lugar para ficar. Então, o único olhar que elas têm do Brasil é a partir da prisão. E esse protocolo provisório, o objetivo dele é que elas tenham acesso a esses documentos básicos para ter acesso a direitos no Brasil. E o acesso a direitos inclui poder trabalhar, ter uma moradia digna, poder ter o acesso à saúde, enfim, como dentro do parâmetro de igualdade. Maria, a cabeleireira africana que mostramos no início da reportagem, tem feito alguns bicos para pagar as contas enquanto cumpre a pena. E agora, a chance de ter a carteira de trabalho dá mais esperança de conseguir oportunidades melhores e assim retornar ao país de origem. Ela diz que sonha em rever os filhos, ficar em paz e, principalmente, ser livre. Peaceful life. That's all. It's to be free. Falsificar dinheiro é crime e todo mundo sabe disso. Mas quais são as consequências para quem repassa notas falsas? Quando existe a comprovação de que a pessoa agiu de má fé, o destino dela também pode ser a cadeia. Na reportagem de Alessandro Moura, você vai saber como se proteger de fraudadores e o que fazer caso uma nota suspeita vá parar na sua carteira. Você sabe dizer qual dessas duas notas de R$100 é a verdadeira? Se colocarmos lado a lado, a comparação é difícil. Imagina na correria do comércio. Eduardo é o responsável por receber o dinheiro e devolver o troco nesta banca de tapioca. Apesar do movimento intenso, ele garante, não deixa passar nenhuma cédula sem ser conferida. E na dúvida... Devolvo. Tem que devolver, né? Ficar no prejuízo, não dá. A atenção redobrada que também pode ser vista por outros comerciantes. Eu devolvo a nota e não levo a mercadoria e pronto. Simone é operadora de caixa e conta que aprendeu a identificar cédulas falsas no dia a dia. Já cheguei a receber mas ao mesmo tempo eu não peguei, né? Porque eu reconheci a nota e entreguei à pessoa que provavelmente foi lesada também. Tanto cuidado tem justificativa. Pernambuco é o 8º estado brasileiro que mais apreende notas falsas. Só no ano passado foram quase R$60 mil. De acordo com a Polícia Federal, os criminosos costumam agir quase da mesma forma. Escolhem lugares movimentados, onde o repasse do dinheiro é mais fácil. No início deste ano, em apenas uma única operação, R$9 mil em notas falsas foram apreendidos. Foi uma denúncia recebida pela polícia, inclusive militar, que havia uma pessoa que já tinha uma certa passagem pela polícia e que estava de posse dessas notas falsas em seu imóvel. A polícia militar foi para lá, fez uma abordagem e descobriu dentro do imóvel dele essas 9 mil notas falsas na cidade de Agrestina. Então o caso foi levado para a Polícia Federal para que a gente então pudesse continuar essas investigações.
Esse vídeo cedido pela polícia mostra o dinheiro recolhido em flagrante. O acusado foi denunciado por repassar moeda falsa. Ele será julgado na Justiça Federal. Também no interior de Pernambuco, um homem foi condenado a 3 anos de prisão por usar dinheiro falsificado. Ele recebeu 16 notas de R$50 e manteve em circulação, mesmo sabendo da fraude. Quando ela não sabe que é falsa, ela não está cometendo nenhum tipo de crime. Mas a partir do momento que ela passa a saber que a nota é falsa, então ela tem que procurar o poder público e fazer a devolução da nota. Jamais repassar, jamais tirar proveito daquela situação. A pena máxima para esse tipo de crime é de 12 anos de prisão. Por isso, é importante ficar atento. A primeira dica que a gente dá é para o comerciante, é para que ele não tenha pressa no atendimento, porque muitas vezes, no afã de atender o maior número de clientes, ele não presta atenção nos itens de segurança da nota falsa em detrimento da nota verdadeira. E as outras dicas que a gente dá para o cidadão comum é, primeiro, ele tem que prestar atenção na textura dessa nota. Numa nota falsa, a textura costuma ser lisa, já na nota verdadeira, ela é um pouco áspera e também, se você passar o dedo em cima dela, você vai até perceber a saliência dos itens de segurança. Além disso, notas falsas costumam ter o mesmo número de série. Para dificultar a ação de bandidos e facilitar a vida do cidadão, o Banco Central criou o aplicativo Dinheiro Brasileiro. Ele pode ser baixado de graça no celular. Posicionando o leitor sobre a cédula, o sistema compara a imagem com a de uma nota verdadeira. Então, eu uso o aplicativo para me sentir seguro, porque a quantidade de notas falsas que existem hoje no mercado são muitas. Então é uma forma de eu não sair no prejuízo. O caso mostrado na reportagem e outros que envolvem, por exemplo, a União, a Previdência, autarquias e até algumas universidades são de competência da Justiça Federal. E quando a ação tramita na região sul do país, a pessoa interessada pode acompanhar o processo sem sair de casa, ao vivo. A tecnologia permite que o morador de uma pequena cidade do interior não precise enfrentar quilômetros de estrada para ver os detalhes de um julgamento. Por essa dona Ana, que é professora aposentada, não esperava. O total de tempo de contribuição considerado para fins previdenciários e determinando o cumprimento imediato do acórdão relativamente à implantação do benefício. O que ela está assistindo no celular não é nenhum programa de televisão, mas sim o julgamento de uma ação que ela moveu contra o INSS. Eu me aposentei com muito pouco, por isso que eu decidi. 70% do meu salário, né? E ficou para trás muita coisa ainda ali. Porque eu tinha os 35% do triênio. Eu perdi tudo. Essa disputa judicial começou no ano passado. No processo, Ana pediu a revisão do cálculo da aposentadoria. É o que popularmente é chamado de reposição inflacionária do período do plano que instituiu a URV. Vamos traduzir o que aconteceu aí. Lá, por questões de ordem econômica vigente na época, o governo acabou não repassando toda a inflação na hora de corrigir as contribuições componentes do período básico de cálculo, aquelas 36 contribuições que eram retiradas dentro dos últimos 4 anos, não efetuou-se a correção integral. Os desembargadores entenderam que a aposentada tem mesmo direito a um valor maior do benefício. E ela assistiu o anúncio da decisão sem tirar os olhos da pequena tela. Essa possibilidade já está disponível a milhares de pessoas. Quem entra com uma ação ou é réu em um processo aqui na região sul do país pode acompanhar os julgamentos em tempo real, desde que o caso tenha chegado à segunda instância, pelo celular, tablet ou o computador. O caminho é sempre o mesmo. A página do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Dentro do Tela TRF4, os ícones em laranja indicam que a sessão está ocorrendo ao vivo. Enquanto isso, na central de controle, editores monitoram as 30 câmeras remotas instaladas nas salas de sessões, no plenário e no auditório do tribunal. Foram 4 anos de trabalho até a primeira transmissão, um esforço que vai garantir mais transparência ao cidadão. Nós, aqui no Tribunal Regional, nós investimos em tecnologia e nos processos eletrônicos desde 2004. Inicialmente nos juizados especiais e, posteriormente, a partir de 2010,
em todos os processos que tramitam na Justiça Federal da 4ª Região. E se perder a transmissão ao vivo, não tem problema. Os vídeos podem ser assistidos a partir de uma simples consulta processual. É possível até mesmo escolher o trecho que mais interessa, seja a decisão ou a leitura do relatório. Para facilitar, os processos são anexados em capítulos. A gente consegue ver o nosso trabalho mais rapidamente sendo acessado, sendo visualizado, uma visualização mais rápida no caso. Apenas os julgamentos sem debates e processos em segredo de justiça não são filmados. O sistema custou R$8 milhões e trouxe benefícios, inclusive, para quem precisa estar na linha de frente de um julgamento. Um advogado que tenha pouca experiência de TRF, que vai vir fazer uma sustentação oral, ele pode, vendo como são feitos os julgamentos, saber qual vai ser a mecânica no seu julgamento. E não chegar aqui numa caixa preta, que vão abrir e ele vai ter que trabalhar no processo sem nunca ter visto um julgamento sequer. Para a coordenadora da ONG Transparência Brasil, além de auxiliar o cidadão, a iniciativa surge como uma ferramenta de monitoramento do trabalho do judiciário. Para nós, é uma massa de informação bastante importante, bastante relevante sobre esses processos. Você saber qual foi a argumentação de cada juiz, o que cada juiz propôs e argumentou. A justiça tem que estar acompanhando essa evolução e adotando essa tecnologia que vai, em última análise, vai aproximar mais o judiciário do povo, daquele povo que está necessitando da justiça, que ingressa na justiça. De um lado, pais preocupados com atraso na vida escolar dos filhos. Do outro, psicólogos e educadores que defendem. Estabelecer uma data de corte para o ingresso no ensino fundamental é importante para famílias e também para as escolas. A regra do Conselho Nacional de Educação é clara. Alunos que completam 6 anos depois do dia 31 de março devem permanecer no ensino infantil, não podem mudar de série. Mas a polêmica é tanta que em algumas cidades a chamada data de corte tem sido flexibilizada por meio de decisões judiciais. Quando o filho de Cláudia estava terminando a educação infantil, ele começou a se preparar para entrar em um colégio particular do Rio de Janeiro. A escola exige que a criança faça um teste, mas antes mesmo da prova, a entrada de Bernardo foi rejeitada. Assim, eu fiquei meio... Ele poderia continuar no colégio que ele estava, mas como era a nossa última opção, me bateu um grande desespero. A inscrição foi negada porque Bernardo só iria fazer 6 anos no dia 21 de maio. De acordo com uma resolução do Conselho Nacional de Educação, crianças que completam essa idade depois do dia 31 de março não podem se matricular no primeiro ano do ensino fundamental. Na prática, o estudante teria de repetir o ano no colégio antigo para ser aceito na nova escola. A chamada idade de corte foi criada em 2010 pelo governo com a intenção de organizar o sistema educacional. Se você continua matriculando crianças antes delas completarem a data em que elas adquiriram maturidade da sua infância, você está antecipando a escolarização dessa criança. E a antecipação da escolarização da criança pode levar a criança a uma série de problemas, inclusive colocá-la numa situação de medicalização. É isso que não se quer. Esta especialista concorda que a data limite ajuda a deixar as turmas de alunos dentro de um mesmo nível de desenvolvimento neuropsicomotor. Eu acredito piamente que se a gente tiver crianças que estejam mais ou menos parametrizadas por uma mesma faixa etária, que elas terão possibilidade, elas, crianças, de receberem essa demanda, né, psicopedagógica de leitura e de escrita mais convenientemente.
Apesar da avaliação positiva de muitos especialistas, Cláudia recorreu à Justiça Federal para conseguir matricular o filho na escola que achava mais adequada. Ela conta que essa decisão só foi tomada depois de ter ouvido a opinião de alguns professores. Matriculei numa escola que eu sabia que ele ia repetir e depois eu fiquei sabendo que eu poderia entrar com mandado de segurança. Já que a escola que ele estudava, a professora se reuniu comigo e disse, olha, o seu filho tem potencial para ir para o primeiro ano. Esse não foi o primeiro e nem será o último caso levado aos tribunais. Aqui no Rio de Janeiro, o número de reclamações é tão grande que uma ação civil pública foi proposta para derrubar a regra do Conselho de Educação. Na avaliação do Ministério Público, a data limite prejudica alunos que têm capacidade de iniciar o ensino fundamental. Justamente ela impede, por vias transversas, que se estabeleça um outro tipo de critério que não seja esse da capacidade. Quer dizer, no caso aqui, qual foi o critério estabelecido pelo Ministério da Educação? Foi um critério de data, 31 de março. Não é? Então, com isso você pode prejudicar, vai prejudicar, sem dúvida alguma, aqueles alunos, por exemplo, que tenham plenas condições, como é o caso dos superdotados, e não somente dos superdotados, como daqueles, por exemplo, que já foram alfabetizados, por exemplo, já têm plena capacidade, inclusive psicológica, já de estarem ingressando já no primeiro ano do primeiro grau. Depois da primeira derrota, a União recorreu e o pedido foi analisado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Assim como em outros estados, a Justiça entendeu que a norma do Ministério da Educação deve ser suspensa. E hoje, em vários estados, essa norma está suspensa, né? Poderia indicar aqui Minas Gerais, Pernambuco, próprio Rio de Janeiro, Ceará, Rondônia, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins. Então, mostrando que não é um entendimento peculiar de uma parte pequena do Poder Judiciário, a maioria dos precedentes exatamente é nessa direção, praticamente já se firmando uma jurisprudência nesse sentido. Um entendimento parecido garantiu a Cláudia um mandado de segurança para fazer a matrícula do filho. A dona de casa conta que hoje ele está no 3º ano e nunca teve dificuldades de acompanhar a turma. No meu caso, eu não me arrependo em nada. Acho que ele tem total capacidade, tanto é que é demonstrado isso pelo boletim dele, entendeu? Tânia lembra que, independentemente da vontade dos pais, o ritmo de aprendizagem de cada criança deve ser respeitado. Vamos imaginar um motor de um carro. Se você fizer um processo de aceleração muito agressivo, você pode ter vários desdobramentos, inclusive queimar o motor. Não é isso? Se você tiver uma aceleração conveniente, não é? E que você vá acrescentando maior força, maior atividade a partir da resposta positiva, aí não há problema nenhum. É um momento fundamental na vida, talvez seja o grande pulo da vida de um homem, porque sem ler, sem escrever e sem contar, como dizia o professor Darcy Ribeiro, a gente não vai a lugar nenhum. Precaução ou atitude discriminatória? Candidatos a cargos públicos têm recorrido à justiça depois de serem eliminados da disputa por motivos de doença. O desfecho depende de cada caso, mas um entendimento tem prevalecido nos tribunais. O de que a exclusão só se justifica se ficar provado que o problema não é transitório e que, de fato, interfere no desempenho da função. São horas e horas de estudo, dias, meses e até anos mergulhado em livros e cursinhos. Essa é a rotina de boa parte das pessoas que buscam uma vaga no serviço público. E se concurso também existe teste físico, a jornada de preparação fica ainda mais puxada. Ivanildo que o diga, para o candidato ao cargo de agente da Polícia Federal, o maior desafio foi enfrentar a piscina. A natação foi uma coisa mais difícil para mim, foi muito. Aí quando eu consegui foi felicidade demais, nossa.
O que ele não esperava era ser barrado já na reta final da disputa pela vaga. Os peritos da banca examinadora constataram que Ivanildo tinha varizes nos pés e o problema foi usado como argumento para a exclusão do concurso. Todo o sonho, né, todo o projeto, toda a dedicação foi ao chão por conta de um detalhe que até eu continuo a entender que é insignificante, né? Ivanildo tentou reverter a decisão com um recurso junto à banca examinadora, mas não teve jeito. Nem mesmo com 2 laudos médicos atestando que ele estava apto para o trabalho, pôde voltar à disputa. O jeito, então, foi recorrer à justiça. Este advogado especialista em concursos públicos conta que não são raros os casos de candidatos excluídos dessa forma. Geralmente, eles voltam para o certame porque são doenças transitórias, é um colesterol alto, é uma situação outra que o candidato pode, uma obesidade, por exemplo, o candidato pode trabalhar em cima daquela deficiência e se tornar saudável com o tempo. E é exatamente por tratarem de problemas como esse, de caráter transitório e até subjetivo, que essas regras normalmente previstas nos editais costumam ser questionadas na Justiça. Foi o que fez o morador de Minas Gerais, impedido de assumir a vaga de carteiro. Ele tinha escoliose, um desvio na coluna, que para os Correios poderia prejudicar o desempenho do profissional. Na visão da empresa, ele não poderia ser admitido exatamente porque essa doença poderia se agravar, né, caso ele, assumindo o cargo, tivesse que desempenhar suas funções, né, de carteiro. Então, por isso que, prudentemente, a empresa entende que, nesses casos, ele não pode ser admitido. Derrotada no primeiro julgamento, a empresa pública recorreu e o caso chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em segunda instância, o entendimento foi mantido. Para os desembargadores, a postura dos Correios fere a Constituição Federal, como explica o advogado. É ilegal excluir os candidatos por uma mera expectativa de evolução da doença, ou seja, tem que analisar a situação naquele momento e não ficar conjecturando a situação futura, inclusive para pior. A empresa de Correios e Telégrafos já avisou, vai entrar com um novo recurso para tentar reverter esta e outras decisões parecidas com a que beneficiou o candidato de Minas Gerais. Enquanto isso, longe dos tribunais, Ivanildo aguarda ansioso pelo posicionamento da Justiça. Uma resposta que pode significar a realização do sonho de fazer parte da Polícia Federal. De lá para cá eu fiz um segundo curso, né, superior na área jurídica, e aí eu penso ainda em tentar até mesmo para delegado, né? Era um sonho assim que casava bem com os meus ideais, né? O Via Legal de hoje fica por aqui. Para rever essas reportagens e assistir programas anteriores, basta acessar nossos canais na internet. Eu te espero na semana que vem. Até lá!